Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastos e rastos. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Informadores, difamadores ou apenas um acorde de fofoqueiros que quer para si o monopólio da balbúrdia, mesmo que isso custe a nossa liberdade. No Rasta News de hoje, falaremos sobre este tipo salafrário e aventureiro que nos últimos tempos vem se associando ratazanamente ao grande Leviatã, ao qual serve como propagandista, panfletista e rapariga de beira de pista. No Rasta News de hoje, Clã Mídia. A mídia, a pequena mídia, a média mídia, a grande mídia, a Gogolplex mídia. Que dizer destes seres maravilhosos, comunicadores das nações, grandes condutores da opinião pública, grandes manufaturadores de consenso? Quando eu penso na mídia de hoje, eu fico pensando quando a primeira máquina de imprensa do Ocidente surgiu lá com Gutenberg em 1436, né? Eu digo do Ocidente porque há indícios indiciosos de que os coreanos já faziam o mesmo processo, pelo menos lá um século antes. E que os chineses, desde o início do século IX, já tinham formas de madeira com letras talhadas, você jogava a tinta ali e pressionava contra uma folha. Uma espécie de imprensa misturada com carimbo. Um prenúncio da nossa situação atual ou apenas mais uma coincidência de biscoito da sorte? Pô, antes da imprensa, a gente precisava o quê? De uns monges sinistros ali, né? Os grandes copistas. Que iam traduzindo e copiando grandes obras na mão, ali, ó, na luz de velas. Um trabalho realmente sacerdotal. Tanto é que as grandes bibliotecas ficavam nas igrejas e o cara que tivesse lido lá uns 200 livros era realmente um leitor de primeira. Eu ainda me lembro de quando eu fui ler a Divina Comédia pela primeira vez, né? Eu fiz questão de ler a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, né? Porque eu já sabia que eu ia ficar boiando naquelas referências de guelfos, gibelinos, né? Quem era preto, quem era branco, quem tinha traído quem. Então pelo menos ia rolar de eu me agarrar ali nas referências de gregos e troianos que eu encontrasse. Aí fui eu, todo faceiro ali, passando pelo inferno, né? Encontrei Camila, Dido, me senti em casa, me senti querido. E aí lá pelo canto 26 do inferno eu encontrei Ulisses e ele conta que morreu no mar, né? Depois de sair de Circe, né? Passando pelas colunas de Hércules. Eu disse, espera aí, que versão data foda-se da Odisseia esse maluco leu, né? Não é assim que a história é, né? E aí eu descobri pro meu espanto que não tinha nem Ilíada nem Odisseia pra Dante ler. E o que ele sabia da história é o que tinha chegado pra ele pela tradução latina, que não era lá muito simpática a Ulisses por motivos óbvios, né? Os malucos foram pra Roma por quê? Por causa de uma trapaça que o maluco meteu lá, né? Então, graças à imprensa, senhoras e senhores, hoje a gente é capaz de ler mais em um ano do que Dante pôde ler a vida inteira. E se isso não é motivo imediato de vergonha, também não dá pra se orgulhar muito, né? Que hoje a gente tem leitores aí do tipo Rogério Tadeu, que fala que Humberto Eco é o maior escritor de todos os tempos. Pô, meu irmão, tá de brincadeira, né? Ou então pior ainda o mercado editorial, né? Que publica esses best-sellers tipo Saga Crepúsculo, de Vampirinho, Mosquitinho, que brilha, parece busto de Maria Chuteira na luz negra, boate porto-alegrense, depois da final do Campeonato Gaúcho. Que é isso brilhando aí na sua blusa, minha filha? Parece um Rorschach neon. Ai, é os guri. Essa explosão de acesso a muitos livros com muitas folhas foi um choque cultural tremendo. E a semente daquilo que a gente vai chamar mais tarde de liberdade de expressão começou justamente com uma pergunta muito prática. Bom, agora que a gente consegue replicar escritos em massa, quem tem direito de publicar o quê? Logo, começaram então os Licensing Acts, atos de licenciamento que controlavam as impressões, o que gerou uma das primeiras formas de cartelização dos mercados editoriais, sob o pretexto de evitar a publicação de heresias, ofensas e comentários que ameaçassem a ordem social. João Lócrio, já ao final do Licensing Act de 1695, advogava que essa censura prévia era como atar as mãos de qualquer homem por medo de que ele pudesse cometer um assassinato. Ainda não era uma defesa da liberdade de expressão como a gente vai ver em Montesquieu e que viemos a conhecer mais claramente com a Constituição dos Estados Unidos, mas era uma oposição aos monopólios favorecidos pela lei que baixava não só a qualidade dos livros, como elevava os preços.
Não é meu objetivo aqui traçar uma história da liberdade de imprensa, nem da liberdade de expressão, mas não precisa muito para entender que assim como a liberdade não cai do céu e precisa de uma ordem que a garanta, a imprensa tampouco e precisa de empresas que a viabilizem. E é à sombra das relações dessas empresas com a ordem vigente que a nossa própria liberdade de expressão cresce ou definha na prática. Vejamos o recente caso de Tucker Carlson, famoso jornalista da Fox News. Pense o que quiser sobre o cara, certo? Não é meu ponto aqui fazer juízo do que ele disse ou deixou de dizer. O que é relevante para o argumento é que ele é um fenômeno de audiência. Qualquer empresa, do ponto de vista mercadológico, brigaria para ter um comunicador de tal alcance, né? No entanto, o que é que aconteceu? Fox News demitiu o cara, velho. Perdeu ali 800 milhões de dólares de valor de mercado. A audiência média do maluco na última semana dele era de 3 milhões de views. Na semana seguinte, o mesmo horário passou a ter 1,77 milhões, uma queda aí, de 41%. O Washington Post deu como justificativa a questão do processo que a Fox tomou ali da Dominion, né? Uma empresa de urnas eletrônicas criticada por Carlson em seu questionamento acerca da legitimidade das eleições americanas. Não pode reclamar, amigo. Esse processo aí, a Fox resolveu pagando quase 800 milhões para pôr uns panos quentes ali no assunto. Outro processo contra Carlson foi o da tal da Abby Grossberg, que é uma chefe de bookings lá, que alega que o ambiente era muito hostil, machista e antissemita. Juntando-se a isso os questionamentos e a cobertura de Carlson aos eventos da invasão do Capitólio, onde ele mostra que o xamã QAnon lá na verdade é meio que escoltado pelos policiais, podemos dizer que Carlson começou a fazer perguntas demais e que ele era um barril de pólvora ambulante no tangente à questão do nível de litigiosidade absurda a que os Estados Unidos chegaram. Paulo Maluf dizia, né, que é da essência do processo democrático ser processado. E é verdade. Mas chega um momento que tudo vira processo e aí o próprio Estado democrático acaba. Uns dizem que ele era claramente visto como inimigo por parte de um certo clã que manda na mídia americana. Uma doença infecciosa que podemos chamar de clã mídia. Outros dizem que o jornalista já deveria ter sido demitido há muito tempo por causa do seu discurso odioso e preconceituoso. Não precisa de muito para perceber que esses últimos são apenas porta-vozes do clã mídia, né? Para os quais, à exceção do uso de drogas e promoção de pornografia nos quatro cantos da internet, qualquer coisa é extremamente odiosa e perigosa para a nossa democracia. Independentemente disso, o caso Carlson é uma ilustração perfeita do que acontece quando a mídia passa a pensar o seu lugar dentro da estrutura do metacapitalismo. Bom, eu sei que todo mundo aqui já sabe o que é metacapitalismo, mas para quem não saca ainda, metacapitalismo for dummies é o que acontece quando algumas empresas e conglomerados ficam tão poderosos que eles vão além do capitalismo, a ponto de que eles não operam mais simplesmente se orientando pelas leis de mercado, mas sim por meio de estratégia de associação com os poderes políticos, né, fazendo eles manterem aquele lugar deles. E isso aí faz com que eles tomem decisões que um jogador normal não tomaria para se blindar dos riscos de jogar com a concorrência. Bancos e petrolíferos são os exemplos mais óbvios. Soros, JP Morgan, Rockefeller, tudo isso que vocês já escutaram. Mas o clã mídia, dos Rupert Murdochs da vida, não fica nem um pouco atrás. Não é de hoje que a gente vê os tradicionais meios de comunicação perdendo a relevância e o espaço para o quê? Para blogs, canais de YouTube, espaço alternativo para promoção de conteúdo na internet. O valor que uma concessão de TV tinha no passado era o monopólio da atenção. Com a abertura e a concorrência que a internet proporcionou, o modo de produzir conteúdo da internet, né, que é um modo de personalidades fortes, dando notícias sem aquelas platitudes lisonjeiras e melífluas que marcavam o velho formato, terminaram por influenciar algumas emissoras e programas de TV que tentaram adaptar-se a esse novo formato, inclusive absorvendo personalidades desse tipo, do qual o Tucker é um exemplo. Mas agora, senhoras e senhores, uma velha avenida parece se oferecer como alternativa aos grandes tubarões do clã mídia. E essa velha avenida é o Grande Leviatã. Sob o pretexto de proteger os pobres espectadores da cultura do ódio, das fake news e das ameaças ao Estado democráticozinho dos direitos, governos do mundo inteiro vem propondo medidas regulatórias que agem, pasmem, de maneira nem um pouco diferente àquela censura prévia que víamos nos Licensing Acts do século XVII. O caso Tucker Carlson mostra que os grandes conglomerados do clã mídia topam abrir as pernas em processos cada vez mais caros e que só ferram com a jurisprudência e cada vez por motivos mais ridículos topam tomar ali um prejuízo de curto prazo, visando, em troca, que essa injeção de picacerina do Estado caia tremendo no orifício bostal da válvula cagaretana dos comunicadores de internet. E aí, comunicador de internet, jornais alternativos e, por que não dizer, mídias paralelas, que se ergueram aí nos últimos anos como concorrência e serão perseguidos. Desespero, subserviência ou uma aposta tarimba em que entramos todos com furico e o governo com a rima? Sim, estamos entrando na era em que a mídia mainstream do dito mundo livre está topando entrar para a nomenclatura e virar um braço do estamento burocrático, tal qual os grandes bancos que figuram nessa cirandinha de bolchevismo pecuniário que os nossos intelectuais gostam de chamar de capitalismo financeiro.
Tal qual na questão ambiental, em que o homem é visto como uma praga e que, portanto, é hora de parar as máquinas e trazer o mundo para essa espécie de arranjo de crescimento zero, em que os que alcançaram o topo ficam como estão e o resto vive de aluguel e de créditos sociais financiados por esses de cima, chegou a hora em que o topo do estamento midiático solidifica a sua posição como puxa-saco do grande Leviatã, e o resto que viva das migalhas de desinformação #oficial que aparecem em nossos palantires de bolso. É que nem os comediantes bonitinhos que tem no Brasil, né? Que achava que esse negócio de politicamente correto era um negócio muito saudável, muito bom e que isso não ia dar merda. E aí junta-se direita e esquerda pra fuder a gente, né? E aquela adição ao processo de injúria racial graças a tia Heron, aí vem o outro lá em 2023 e sanciona. Aí agora a gente tem Léo Lins em prisão domiciliar sem poder sair de São Paulo por mais de 10 dias, tendo que dar satisfação no que ele faz aos nossos digníssimos juízos. E agora os nossos comediantes ficam: Mas meu Deus, o que é que aconteceu? É óbvio que isso é um tremendo de um otimismo desprovido de qualquer escrúpulo por parte dessa gente. De achar que dá pra você negociar com o tigre colocando a cabeça dentro da boca dele e na base do confia. Vai dar nada não, amiguinho. Achando que ele não vai meter o Anderson do molejo pra cima desses bonequinhos de cera na primeira oportunidade, né? Brincadeira, viu, Anderson? Sei que aí é na base da estratégia. Fatiou, entrou. Aquele que sacrifica a liberdade para manter a própria posição, logo perceberá que a posição é só uma, meu irmão. E é de 4. Chupa que a cana é doce. O caminho para o paraíso revolucionário é pavimentado dos cadáveres dos colaboradores que acharam que podiam negociar e tirar proveito do poder político. Um dia, a conta chega, meu amigo. E chega rapidinho, em forma de bigodagem. E falando em bigodagem, chegou a hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para ele, que é jornalista e que é uma metamorfose falante, e que hoje está embuçado como uma minhoca de boina, mas que certa vez, em eras não muito passadas, usava um chapéu e caçava bigodes. Reinaldo Azevedo. Azevedo tem 2 filhos! Azevedo tem 2 filhos! Porra, meu irmão, quem tem nos acompanhado sabe que alguns episódios atrás eu comentei sobre o comportamento vira-casaca e como ele deve nos deixar sempre em alerta. É uma coisa séria, principalmente no futebol, que é uma atividade lúdica em que o cara deve amar aquilo que herdou dos pais e dos avós e que não é aceitável o cara cagar para essa herança sem que seja considerado, no mínimo, um sociopata. Já na política, eu digo e afirmo que sim, admitimos aí uma adaptação, mudança de ideias e um desenvolvimento, mas ainda assim, certos hábitos pintorescos sinalizam um possível risco, pois o vira-casaca pode ser um maligno e, principalmente, um bolo de gordura. E aqui encontramos Reinaldo numa situação um tanto quanto exótica. Porra, vamos concordar que mesmo quando ele falava com mais frequência as coisas que você concorda, o tio sempre foi uma figura esdrúxula, né? O problema aqui, meus amigos, não é proibir as mudanças. Beleza, meu, mude aí. Mas vamos ser honestos, né? O tio Rei teve as suas discordâncias com certas práticas da Lava Jato e aí temos que permitir todas as opiniões jurídicas e todo tipo de debate. Podemos também considerar normal as desavenças com a estética de movimentos populares de direita, certos comportamentos de massa, assim, né? Assim como eu aceito uma simpatia ou antipatia por certos políticos e líderes. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas já diria a professorinha, liberdade não é libertinagem. Tudo tem limite. E o limite, meus amigos, é quando a coisa se entorta tanto que fica aí com áreas de muita falcatrua e percebemos que estamos diante daquela atividade que foi prevista no artigo Jacaré do Código Penal como uma coisa completamente inaceitável. A vadiagem. E é disso que estamos falando aqui, porque foi assim quando recentemente o tio comentou vivamente a notícia do rei da Espanha ter citado Paulo Freire em um discurso. O rei da Espanha, citando aquele que é um dos pensadores e escritores e intelectuais brasileiros mais citados no mundo, Paulo Freire, que as tias e os tios golpistas gostam de xingar nas manifestações sem nem saber quem é. Porque os esgotos que veiculam seu pensamento atacam Paulo Freire também sem saber quem é. Francamente, tio Rei, porra, Paulo Freire é o nosso intelectual mais citado da América, né? Só uma pena que o senhor não seja mais jovem para vir aqui sassaricar e descobrir que existe um local na América onde Paulo Freire é citado mais frequentemente do que nas teses de universidade, que é nos aplicativos de raparigagem de gadeação, né? Onde as frases de Paulo Freire costumam aparecer aqui e ali, abrindo a possibilidade de um debate quente, inflamado e provocativo, contribuindo aí para o desenvolvimento dos envolvidos no que se refere ao aprofundamento intelectual de ambas as partes. Pô, seu Reinaldo, tá de brincadeira, né? Mas o que eu gostei mesmo é quando você fala dos esgotos da internet que atacam Paulo Freire. Tem outro vídeo que você fala do Olavo de Carvalho e outros que demonizaram Paulo Freire. Van, outros. Tio Rei, por favor, né? Todo mundo, da tiazinha do Zap ao meu querido Torreão, todo mundo sabe que de 2002 a 2013 o esgoto de Olavo de Carvalho e outros que você fala
só pode significar o esgoto de Olavo Carvalho e o esgoto de Reinaldo Azevedo. Mas tem mais. Vamos ao próximo comentário dele sobre o MST, o movimento social mais sério do Brasil. Um movimento social que é um dos grandes produtores de alimentos do Brasil. Um dos maiores produtores de leite, de arroz, o número de cooperativas que tem, responde por quase 300 mil crianças na escola. O MST tem 400 médicos. E olha a mesma pessoa aqui. O MST faz manifestação de semana porque o movimento dos trabalhadores sem terra não trabalha. O MTST faz movimento durante a semana porque o movimento dos trabalhadores sem teto não trabalha. Então, meu amigo, é muita falcatrua e um tantinho assim de vadiagem. Após anos depredando o Partido dos Artistas, chamando de petralhas, chamando o presidente de bandido intelectual, o ano passado o cara ainda meteu uma entrevista com o seu Luiz, numa broderagem que eu não via desde que Leandro e Leonardo, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano gravaram aquele especial lá na Rede Globo. Seja nos seus tempos de reaça ou nos tempos atuais, se tem algo que não mudou no teu, é a falação. Meu irmão, como fala, viu, velho? É uma falação sem fim, performática, centralizada e com áreas de instrução. Pô, eu lembrei daquele velho do bafo salgado lá que não entendeu o que eu falei no Pânico e disse que eu falava com ar professoral. Você tá maluco? Mas onde é que você tirou isso? É muito cachimbo. Mas o que você tá falando? É verdade. Não, nós temos uma mídia lacradora, um bando de pilantra atrás de Lei Rouanet. Você vem falar que não tem liberdade. Obrigado. Tá certo, E tô tá falando de em liberdade som ainda falar. E pior é que você fala em tom professoral. Professoral tem rima, viu? Ó, a galera acha que o Skylab e o Defante são os grão-mestres da cultura cringe, mas a parada mais cringe da internet é o tal do ué da coisa. Primeiro, porque tem um nome escroto, e segundo, porque tem aqueles meninos, né, lendo as noticiazinhas, né, fazendo as carinhas de fofinho e olhar de concordância pra tudo que o rei fala. É um pasmatório danado, né? Parece até tutoria à moda grega, o velho Erastes. Porra, meu irmão, tu é um velho esmilinguido, porra de gosto escroto, e ficar com essa paideia saliente com os seus meninos. Devia encontrar gente velha e vivida, né? Que vale a pena uma conversa, ao invés de ficar satisfazendo com essas carinhas de gatinho. Meio que os canalhas também envelhecem, né? Mas enfim, me parece que o seu gosto principal seja um outro, seja um gosto fixado por se ouvir. E aí já é uma outra conversa que explica muito mais sobre os tais transformismos oportunos e tranquilos. Porra, meu irmão, eu gravo aqui uns episódios no dia, né? E quando termina o dia eu já tô me coçando aqui, né? Com a voz cansada, né? Eu pronto pra não me ouvir por algumas semanas. Então, tio Rei, pra fechar, saiba o senhor que eu não gosto de gente que não se decide. Se eu primeiro crio um queixo, né? Ou se não crie, deixa uma barba aí pra fingir que tem. E depois, quando não tiver mais essa cara de minhoca, o senhor se apresenta ao público pra trastejar e paletar sobre as suas coisinhas. Ficamos assim, ao tio Rei, que em sua volatilidade voluptuosa abusa do poder místico das palavras para engabelar de forma mequetrefe e ardilosa todos os viventes, e também por sua técnica de acusar outros de alimentarem uma fossa, se esquecendo de que o único outro que existia a vandalizar esse cano era ele mesmo, fica aqui a ele, com aquele respeito que não é respeito nenhum, e com a grande saudade sempre ausentada, o nosso troféu Transbigodagem. Rasta, eu sei que esse assunto que eu vou falar vai ficar arrastado, porém fale sobre o caso Raluca. Eu não sei nem o que é Raluca, meu filho. É o que? É de comer isso? Rasta, cheguei na Maria depois de 6 anos e ela mandou eu sossegar. Ela está discernindo a vocação, insisto. Uma das coisas mais broxantes que tem é vocês se chamarem de José e de Maria, né, minha galera? Tipo, menos, né? E se ela estiver discernindo a vocação dela, me parece que você já encontrou a sua, né? Gado demais! Rasta, como encontrar a mulher ideal? Fazendo Shenel, meu filho, pra ver se veio com surpresa.